Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você, meu caro aluno, minha cara aluna do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, meus nobres, Edenilson Moraes, o tio Ed, tá na área e se derrubar é pênalti. E eu venho para dar prosseguimento ao nosso super projeto pedagógico que visa a sua qualificação, que visa a sua preparação para que você fique muito competitivo para esse certame. E a gente continua falando de história de Pernambuco, só que agora vamos especificamente tratar da lavoura açucareira e da mão de obra escrava. Olha só, temas importantíssimos, porque a consolidação do processo de colonização das terras pernambucanas foi fruto do sucesso alcançado pela lavoura açucareira. E esse sucesso foi também causado pelo sacrifício dos povos escravizados. Inicialmente, os indígenas, utilizados como mão de obra compulsória na lavoura, e posteriormente os povos africanos, com a consolidação do tráfico negreiro, que passaram a ser a mão de obra por excelência no Brasil colonial. Então, vamos em frente, porque a única pessoa que ganhou dinheiro andando para trás foi o Michael Jackson. E a gente vai andar para frente, a gente quer rumar em direção ao sucesso, em direção à nossa aprovação. Então vamos lá, vamos começar falando sobre a colonização lusitana. A colonização portuguesa nas terras brasileiras se deu nos moldes mercantilistas. Isso significa dizer que a grande preocupação da coroa portuguesa com a colonização brasileira dizia respeito aos lucros. Então, a colonização do Brasil visava dar uma grande lucratividade para a coroa portuguesa. Afinal de contas, é nesse contexto histórico que nós temos o mercantilismo, o chamado capitalismo comercial, a grande intervenção do Estado na economia, através de práticas monopolistas e protecionistas, e também na incessante busca de uma balança comercial favorável. Ou seja, era a meta da metrópole exportar mais do que importar. Então, quando a gente pensa na exploração econômica do Brasil, a gente pensa, lógico, na lucratividade que poderia ser alcançada com a exploração do Brasil. Então vamos entender, pessoal. O Brasil é uma colônia de exploração. Então, de um lado aqui, ó, na periferia do sistema colonial está a colônia. No caso aqui está o Brasil, a América Portuguesa, o Brasil. E na parte central, no centro do sistema colonial, está a metrópole. A metrópole que no caso é Portugal. Portugal foi a metrópole brasileira. Perfeito. Então, nesse conjunto de relações que nós teremos entre colônia e metrópole, vai vigorar, basicamente, o chamado Pacto Colonial. Beleza? O que vem a ser o Pacto Colonial? É o exclusivo metropolitano, ou seja, o direito exclusivo da metrópole portuguesa de explorar as riquezas produzidas no Brasil. Que riquezas vão ser essas, professor? Nós vamos ter, então, inicialmente, produtos tropicais, gêneros agrícolas de exportação, com destaque para o açúcar da cana, e nós teremos também a metrópole enviando para a colônia produtos manufaturados e enviando também escravos africanos escravizados através do tráfico negreiro. Então, esse conjunto de relações entre a metrópole, que está no centro do sistema, e a colônia, que está na periferia, esse conjunto de relações é chamado de, anota aí no seu caderno, sistema colonial. O sistema colonial visava a exploração econômica da colônia para proporcionar grande lucratividade para a metrópole. Deixa agora eu apagar para não fazer uma poluição visual
aqui na tela. Então, a colonização lusitana das terras brasileiras esteve moldada nos princípios mercantilistas. E dentro desses princípios mercantilistas, visando oferecer uma grande lucratividade para a coroa portuguesa, foi instalada aqui em Pernambuco a produção açucareira, a chamada plantation. Plantation, que significa plantagem. A plantation, a açucareira, era caracterizada pela monocultura, ou seja, o cultivo único de um produto visando em larga escala o mercado europeu, o mercado internacional. Nós temos também a utilização de mão de obra escrava, a escravidão inicialmente indígena, posteriormente africana. Nós temos essa produção em larga escala visando o mercado internacional, visando a exportação, sendo realizada em grandes extensões de terra, chamadas de latifúndios. Então tá aí, pessoal, para você não esquecer nunca mais. MEL, monocultura, escravidão, exportação e latifúndios, características básicas da produção açucareira em Pernambuco. Aqui, ó, acabei de escrever aqui na nossa tela, já apareceu monocultura, escravidão e latifúndio e a exportação, né? Faltou colocar aqui a exportação, porque a produção visava atender ao mercado externo, ao mercado internacional. É importante mencionar também, pessoal, que aqui na lavoura canavieira, na produção de açúcar no Brasil, nós tivemos a parceria dos holandeses. Os holandeses vão atuar como parceiros econômicos, espécie de sócios aqui dos portugueses. Porque os holandeses, os comerciantes flamengos e batavos, vão atuar no financiamento da produção, no transporte, refino e distribuição do produto na Europa. Vamos recapitular? Os holandeses eram grandes parceiros econômicos dos portugueses no comércio do açúcar. Eles atuavam no financiamento da produção, no transporte, no refino e na distribuição do produto no continente europeu. Bom, a lavoura açucareira, pessoal, ela foi escolhida não por acaso, né? Ela teve critérios muito importantes que foram levados em consideração pelos portugueses para introduzirem o cultivo de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Vamos entender aqui quais foram os principais fatores que justificaram a escolha da cana-de-açúcar como o produto principal da colonização do Brasil. A alta lucratividade que a produção do açúcar poderia gerar para Portugal, um grande mercado consumidor ávido de consumir o açúcar da cana produzido no Brasil. Os portugueses já tinham uma experiência no cultivo de cana-de-açúcar. É isso mesmo. Os portugueses literalmente não eram marinheiros de primeira viagem em se tratando de cultivo de cana-de-açúcar. Eles já plantavam, eles já cultivavam a cana-de-açúcar lá na Ilha da Madeira. Não tem a Ilha da Madeira, esse arquipélago português, lá onde nasceu o gajo Cristiano Ronaldo. Então, na Ilha da Madeira, os portugueses já cultivavam cana-de-açúcar. Nos Açores também. Então, eles já tinham um know-how, já tinham expertise, já tinham conhecimento técnico da produção de cana-de-açúcar. Essa experiência portuguesa foi fundamental para o sucesso dessa produção no Brasil. Não podemos esquecer aqui os créditos holandeses. Acabamos de falar no slide anterior que os holandeses foram grandes parceiros comerciais dos portugueses. Participavam no financiamento, no transporte, no refino e na distribuição do produto na Europa. Outro destaque importante, condições geográficas e geológicas extremamente favoráveis no Brasil. Trocando em miúdos para você compreender. Solo fértil do tipo massapê, da região da Zona da Mata Nordestina. E também
clima tropical úmido. Pronto, condições geográficas extremamente positivas para o desenvolvimento da lavoura de cana-de-açúcar. Pronto, condições geográficas, solo fértil, massapê, da zona da mata, clima tropical úmido. Clima tropical úmido. Tudo aí, pessoal, caiu a sopa no mel. Tudo tranquilo e favorável, garantindo um desenvolvimento do cultivo de cana-de-açúcar, que foi um importante agente facilitador do povoamento. Por conta da plantation açucareira, nós tivemos o estabelecimento de vários arraiais, vilas e cidades coloniais no Brasil, calcadas aí naquele trinômio: monocultura, latifúndio, escravidão, não se esquecendo que a produção visava o consumo externo. A produção visava o mercado europeu, era uma agroexportação. E não pode esquecer também, pessoal, que havia o beneficiamento da produção. A cana-de-açúcar era transformada em açúcar e seus derivados, como, por exemplo, a aguardente. Lembrando que a aguardente, a nossa popular cachaça, era uma importante moeda de troca no tráfico negreiro, lá na África. Além da cachaça, outro derivado importante da cana-de-açúcar era a rapadura, que é doce, mas não é mole, não. As duas principais áreas de produção de cana-de-açúcar são Pernambuco e Bahia, aí ao longo do século XVI. Bom, você pode perguntar, mas professor, vem cá, e São Vicente? São Vicente também não teve um destaque? Também não foi uma área importante, não teve uma grande relevância no cultivo de cana-de-açúcar nessa época? Sim. No início do processo de colonização, quando foi criado o sistema de capitanias hereditárias, você se lembra que as únicas duas capitanias que prosperaram, que apresentaram resultados bem-sucedidos foram São Vicente, a capitania de Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, a capitania de Duarte Coelho Pereira. Porém, com o passar do tempo, pessoal, por conta da localização geográfica, das condições de solo e dos investimentos, São Vicente ficou para trás. Então, os principais centros da produção açucareira acabaram se tornando essas duas áreas, Pernambuco e Bahia. E o engenho é a unidade de produção local em que ocorria o beneficiamento da produção. Produção esta toda baseada na mão de obra escrava. Mas isso não significa que não existissem trabalhadores livres. Por exemplo, eu trago aqui na imagem o trabalhador responsável pela caldeira, o caldeireiro, responsável por manter a caldeira acesa, trazer a lenha para aquecer, para acender a caldeira. O purgador, olha, 2 escravos, mas tínhamos também trabalhadores livres pobres. Olha eles aqui, ó, o oficial de açúcar e o mestre de açúcar. Mas a base da produção era calcada na utilização da mão de obra escrava, no engenho colonial, pessoal. O engenho colonial apresentava as seguintes instalações. Havia a Casa Grande era o local da fazenda em que residia o senhor de engenho, sua família e seus agregados. Portanto, a Casa Grande era o núcleo administrativo da fazenda. Havia ainda a senzala, o local de habitação, de confinamento dos escravos. Havia também a capela, o local, o espaço católico, onde eram realizadas as missas, os batizados, os casamentos, era na capela. Em geral, todo o engenho apresentava uma capela, em devoção a um santo. Da devoção portuguesa. Lembrando que os portugueses eram muito religiosos, são até hoje muito católicos. Então nós temos aqui a capela como o espaço católico. Havia também os mocambos, que eram locais onde residiam os homens livres pobres. Perfeito? Além disso, as instalações coloniais apresentavam também
os locais de beneficiamento da produção açucareira, tais como a moenda, olha só, local onde era moída a cana, a casa de purgar e as caldeiras. Lembra que nós mostramos agora há pouco aí o caldeireiro, o purgador, o mestre de açúcar, então a galera que trabalhava na linha de produção do engenho colonial no Brasil. Então, essa monocultura visava a agroexportação. Então, era a produção de açúcar destinado ao mercado internacional, utilizando por base a mão de obra escrava. Mas também havia o trabalho livre exercido por artesãos e feitores. Lembra que os feitores eram os capatazes de fazenda, aqueles que vigiavam o trabalho dos escravos. Além disso, nos engenhos também havia agricultura de subsistência, o cultivo de pequenas roças, de milho, de arroz, de feijão, de mandioca. Mandioca, alimentação básica dos escravos, né? A galera gostava de produzir farinha de mandioca, era a alimentação básica dos escravos, não apenas dos escravos, mas também dos homens livres pobres. Vale destacar também que dentro do engenho colonial ocorria por vezes a chamada brecha camponesa, que era um trabalho familiar escravo. Geralmente, casais idosos de escravos que não resistiam mais a uma labuta mais dura eram colocados em pequenas roças onde cultivavam gêneros de subsistência que eram adquiridos pelo senhor de engenho, perfeito? Que eram comprados pelo senhor de engenho e que possibilitavam a chamada brecha camponesa, que era uma exceção a essa regra escravista no Brasil, porque a brecha camponesa acabou permitindo que alguns escravos comprassem a sua alforria mediante esse trabalho familiar realizado nessas pequenas roças de subsistência. Bom, já que nós estamos falando aqui de escravidão, estamos falando de regime escravista, vamos aqui falar sobre a utilização da mão de obra escrava proveniente do continente africano. Os negros que foram trazidos para o Brasil na condição de trabalhadores escravizados. Então, por que isso vai acontecer, pessoal? Olha só, o senso comum vai dizer que os indígenas foram substituídos pelos negros africanos porque os negros africanos eram mais fortes, mais preparados fisicamente para os duros trabalhos da lavoura açucareira. Só que essa é uma visão preconceituosa. Quando eu falo, o índio é preguiçoso, o índio é indolente, o índio é menos resistente ao trabalho árduo, eu estou fazendo um juízo de valor, eu estou tendo uma visão calcada no etnocentrismo, uma visão depreciativa dos povos indígenas. Não é essa a razão que justifica a substituição da mão de obra indígena pela mão de obra de origem africana. São outros fatores que vão influenciar nessa mudança, pessoal. Em primeiro lugar, é preciso compreender a oposição da Igreja Católica à escravização dos povos indígenas. Porque, principalmente, os religiosos da Companhia de Jesus, que nós conhecemos como jesuítas, estavam dispostos a promover a conversão dos indígenas, ou seja, convertê-los ao catolicismo. Então, a Igreja Católica vai ser uma defensora dos povos indígenas, tentando impedir que os colonos os utilizassem como escravos. E há também a dificuldade no apresamento indígena como um fator. E o decréscimo da população indígena por conta das doenças. Quando começou a colonização do Brasil, os portugueses trouxeram uma série de doenças, entre elas a varíola, o sarampo,
gripes diversas que dizimaram populações inteiras. Por quê? Porque essas doenças não eram conhecidas aqui na América e os povos indígenas não possuíam anticorpos para defendê-los desses agentes, desses vírus causadores de doenças. Então, claro que doenças como a varíola, por exemplo, causou um grande decréscimo populacional aqui dos povos indígenas. Dado a isso, pessoal, temos também o fator da grande lucratividade proporcionada pelo tráfico negreiro. O tráfico negreiro se constituiu numa atividade extremamente lucrativa, que garantiu a acumulação primitiva de capitais para a coroa portuguesa. Aliás, não foi só a coroa portuguesa que atuou no tráfico negreiro. Portugueses, franceses, ingleses e até holandeses também atuaram. Várias metrópoles europeias atuaram durante certo período no lucrativo comércio denominado de tráfico negreiro. Por quê? Porque o tráfico negreiro era uma atividade muito importante, porque o escravo era obtido na África a preço bastante irrisório, trocados por mercadorias de valor assim questionável, né? Aguardente, tecidos, munições, que era fumo. Também o tabaco, né, a produção de fumo, era utilizada como moeda de troca no tráfico negreiro. Portanto, essa atividade gerou muitos lucros para os traficantes portugueses e também para a metrópole, evidentemente. Pessoal, é por isso que eles vão incentivar cada vez mais a utilização de mão de obra escrava. São os traficantes de escravos que vão incutir na cabeça dos colonizadores a ideia de que o índio é preguiçoso, é indolente, é incapaz de exercer tarefas duras, de que o negro é mais preparado do ponto de vista físico para exercer essas árduas tarefas na colonização da América Portuguesa. Tudo isso serve para legitimar a escravização desses povos africanos. Convite especial para você, meu amigo, minha amiga que está até agora assistindo esse vídeo nosso aqui da Lá Concurso. Olha só, convite especial, nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso 100% EAD, focado no concurso da PM de Pernambuco 2023, aulas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa caminhada, e se você seguir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você fará uma excelente prova e, claro, estará disputando por vagas. O nosso curso completo, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais por apenas preço único, R$ 69,90. É isso mesmo, preço aí imbatível, melhor custo-benefício do mercado. Tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, pode se matricular aqui na Lá Concurso, que você não vai se arrepender. Espero vocês aqui na Lá Concurso.